vamos para mais uma aula de história e nessa aula nós vamos entender um pouquinho sobre o pioneirismo português, lá na página 421. Nessa página 421 nós vamos entender um pouquinho que a importância da localização geográfica de Portugal ajudou muito para eles conseguirem achar os chamados caminhos das Índias. Lembrando que nas aulas anteriores eu já expliquei para vocês que as grandes navegações tinham com o objetivo de chegar até as Índias, para eles conseguirem fazer o comércio com aquela região ali, já que eles não poderiam comprar mais esses produtos passando pelo mar Mediterrâneo. Então eles tinham que comprar diretamente dos fornecedores dos produtos, as chamadas especiarias. Então eles tinham que ter um outro caminho para chegar às Índias, né? No caso na Ásia. Em 1419, dois navegadores portugueses muito importantes, João Gonçalves Arco e Tristão Vaz Teixeira. Na verdade, todos os navegadores foram importantes, eles arriscaram as suas vidas para conseguir fazer essas grandes navegações. E esses dois navegadores, sob a ordem de Dom Henrique, que é filho de Dom João I, rei de Portugal, eles navegaram por partes desconhecidas do Oceano Atlântico até chegar na Ilha da Madeira. E essa Ilha da Madeira ela era desabitada, né, segundo os historiadores, e nessa ilha eles colocaram o nome de Madeira. Eles começaram também a fazer a produção de cana-de-açúcar nessa região. A produção de cana-de-açúcar, na verdade, o açúcar era algo muito raro e caro na época. Então, realmente, eles conseguiram fazer dinheiro com isso. Era chamado até de ouro branco, né? Devido à sua novidade que era da época. Tudo preparado com desenvolvimento tecnológico, já com financiamento da burguesia para com essas expedições. Então a burguesia financiou essas viagens, essas expedições. E também com o apoio de Dom Henrique, rei de Portugal, eles começaram então a dar início à busca pela rota marítima para chegar até a Ásia, para a Ásia. Então a ideia deles, de início, na verdade foram isso que concretizaram, era contornar toda a África pelo sul e chegar às Índias, ou seja, indo pela costa mesmo da África ali para chegar até as Índias. Você pode observar ali no mapa da página 421. Aqui na página 421 tem todo esse percurso, né, que os portugueses fizeram. Lá de Lisboa, o primeiro pontinho, obviamente, que é Portugal. Depois tem a Ilha da Madeira ali por volta de 1419. Depois tem o Cabo do Bojador, também conhecido como Cabo do Medo, porque realmente era uma região perigosa para os navegadores. 1434, o capitão português Gil Eanes, ele conseguiu ultrapassar esse Cabo do Medo. Depois tem Elmina, o outro pontinho, que é a região ali de Gana. Depois tem ali o Cabo da Boa Esperança, né? Que era também o Cabo das Tormentas, que chamaram devido à região que também era bem perigosa. Depois tem Moçambique, em 1497, Monsamba, 1497 também, que é a região ali do Quênia. E depois tem ali a Índia, o Goa, que é 1498. Então essas regiões aí, esses pontinhos, estão mostrando o percurso dos portugueses até chegar nas Índias, na Ásia. Lá na página 422, eu quero que você preste muita atenção. No primeiro parágrafo, eu quero que você grife inteirinho o primeiro parágrafo. Por quê? Porque está falando sobre as feitorias. E essas feitorias, eu quero que você entenda o que são as feitorias e o porquê que elas existem, né? Que elas existiam nessa época dos portugueses. Olha só, durante essas viagens, os portugueses faziam paradas até cana-de-açúcar. Eu quero que vocês grifem esse parágrafo, que vai ajudar vocês a entenderem aquilo que eu vou falar. Professora, por que você mandou então grifar esse parágrafo? Porque vai ajudar você a fazer a avaliação, a estudar para a avaliação. E o que está explicando, afinal, esse parágrafo? Durante essas viagens, os portugueses eles faziam algumas paradas estratégicas ali ao longo da costa africana, onde os portugueses estabeleciam entrepostos comerciais, chamados de feitorias. Então, eles começavam a fazer comércio ali.
não somente com o comércio, né? Eles faziam esses entrepostos comerciais com o objetivo de fazer comércio, sim, esse era o objetivo deles, mas também ajudava no descanso, ajudava também no reabastecimento de alimentos, enfim, eles faziam isso para ajudar eles, né, durante a navegação, porque as viagens eram longas, não eram curtas, então eles tinham que descansar e eles aproveitaram também para fazer comércio nesses locais de paradas estratégicas, então por isso eles colocavam esses entrepostos comerciais. Em 1434, Gil Eanes, ele ultrapassou o Cabo do Medo, chamado Cabo Bojador. Depois disso, os portugueses foram descendo cada vez mais até chegar ali nas Índias, né? Então nós estamos descendo aqui toda a costa africana para a gente entender como que eles conseguiram chegar até as Índias. Depois de muitas tentativas, não é do dia para a noite que eles conseguiram chegar às Índias, realmente teve muitas tentativas. Depois de muitas tentativas, o navegador Bartolomeu Dias, ele chegou ao extremo sul da África e descobriu que havia mais um cabo. Professor, o que é cabo? Eu tenho certeza que você já ouviu da professora Rosana falar sobre isso. Então, só para dar uma relembrada, cabo é o mesmo que uma terra que ela se adentra ao mar. Ah, professora, eu esqueci o que é. Procura lá, cabo na geografia que você vai entender, a foto você já vai entender. É a mesma coisa que uma terra que ela entra dentro do mar ou do oceano, tá bom? Ela se estende, essa terra, ela se estende ao mar e ao oceano. Então é só você colocar lá cabo na geografia que você vai entender. Mas eu tenho certeza que a professora Rosana já explicou para vocês o que é isso. E esses cabos impedia, né, a passagem das embarcações devido às águas, os ventos, que era muito turbulento. Então os navegadores tinham realmente muito medo dessas regiões, porque as suas vidas estavam correndo risco. Em 1488, Bartolomeu Dias ele consegue ultrapassar o Cabo das Tormentas, né? E quando ele retorna para Portugal, o rei Dom João II, que era no período, né? Quando ele retorna para Portugal, o Dom João II, ele batizou esse local como Cabo da Boa Esperança. Por que ele mudou o nome, professora? Porque, segundo o Dom João II, ele representava o caminho de Portugal para as riquezas das Índias. Por isso que ele falava que era uma esperança de fazer esse contato comercial com as riquezas da Índia. Então ele colocou o nome Cabo da Boa Esperança. 10 anos depois, em 1498, Vasco da Gama, outro navegador português, ele seguindo orientações de Bartolomeu Dias, das anotações, enfim, e de outros navegadores também, ele consegue fazer o quê? Ultrapassar o Cabo da Boa Esperança e chegou em Calicut, na costa ocidental da Índia. Lá na página 423, você pode ver a imagem dos portugueses chegando em Calicut, que é uma imagem representando como que eles estavam recebendo os portugueses. Você pode perceber que eles não estavam surpresos. Uau, eu nunca vi portugueses, ou outras pessoas, ou outros europeus, eu nunca vi. Enfim, vocês são desconhecidos. Enfim, são brancos, né, desconhecidos. Não, realmente eles têm esse contato, esse povo aqui, eles tiveram contato com outros estrangeiros, então eles estavam acostumados com isso, então não era nenhuma novidade para eles, um pessoal diferente, era mais um estrangeiro procurando ali comércio, procurando conversa, enfim, né, eles estavam ali em questões econômicas, financeiras. Então para esse povo que estava aqui em Calicut, não era diferente, não era novidade para eles, né, já para os portugueses era novidade, porque eles estavam ali realmente chegando nas Índias, a tão sonhada Índia. Em 1500, um navegador chamado Pedro Álvares Cabral, tenho certeza que já ouviram falar dele, ele atravessou o Atlântico e chegou em terras desconhecidas para ele. Essas terras que eram, né, futuramente eram chamadas de Brasil. Então ele chegou nas terras brasileiras. Claro que ninguém conhecia que era Brasil. Só dando um parênteses aqui, lembrando que o Brasil ele teve nomes diferentes, né? Não chegou lá e era Brasil, pronto, acabou. Teve outros nomes também, como Pindorama, Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil, e Brasil ali por volta de 1527 ficou realmente o nome Brasil, devido à árvore
pau-brasil. Então as pessoas falavam assim, ali naquelas terras ali do Brasil, que em referência ao pau-brasil, e acabou ficando por isso Brasil, e até hoje nós temos atualmente, né, o nome República Federativa do Brasil, e nunca mais mudou. Cabral, ele cruzou novamente o Atlântico e passou o Cabo da Boa Esperança, refez o trajeto de Vasco da Gama e chegou em Calicut. Então, em Calicut, ele chegou ali, o Pedro Álvares Cabral. Na página 423, você pode ver esse percurso que o Cabral fez, tá bom? Os portugueses, eles continuaram as suas navegações e suas conquistas de outros territórios, como por exemplo na Ásia, né? Eles conseguiram outros territórios na Ásia, na China em 1517, no Japão em 1543, então eles não pararam por ali não, eles encontraram ali o caminho das Índias e foram além disso, eles estavam realmente muito interessados em fazer bastante comércio. Portugal, eles conseguiram, Portugal, esse país tão pequeno, mas conseguiu formar um grandioso império colonial. Então, realmente é um país pequeno, mas de grandes feitos que eles conseguiram. Na próxima aula, nós vamos fazer a atividade. Então, fique por aqui ainda, clica lá e volta aqui comigo para a gente realizar a atividade da página 424. Fique comigo, clica lá e volta aqui.